Mudando de assunto agora, vamos falar sobre o Donald Trump, né, que em breve vai assumir a presidência dos Estados Unidos, dia 20, né, agora de janeiro, mas ele já tem dado declarações há muito tempo, né. Vem aqui pra gente, voltou aqui a Raquel, isso, voltou, acho que deve ter pintado uma ligação. Calma, gente, a Raquel já vai sair do ar. Liga pra ela daqui Ah, a tá. pouquinho. Ninguém me liga, por favor. Só falta mais um pouquinho, pessoal. Segura aí, segura aí. Enquanto isso, a gente fala do Trump, porque ele tá querendo a Groenlândia, né? E aí, Trump sabe que o mundo tá derretendo, por isso quer a Groenlândia. Foi o que escreveu o Jamil Chad, que está conosco também para trazer mais informações. Fala, Jamil, e agora essa do Trump com a Groenlândia, Golfo do México, que vai virar Golfo dos Estados Unidos? É bravata ou tem alguma coisa de concreto nisso? Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Olha, eu tendo a querer acreditar que é bravata, mas tudo que o Trump tem dito, ele pelo menos tem buscado na prática a implementação. Então, eu não gostaria de aqui de fazer algum tipo de vamos deixar quieto, isso não é nada, isso aqui é só para audiência, etc. Não, não é para audiência, é muito mais para negociação, muito mais para a busca de um fortalecimento da posição americana do que qualquer outro aspecto. Se necessário com uma aquisição, necessário com uma aquisição, mas não necessariamente retomar vamos dizer assim, esses territórios, ou no caso do Canal do Panamá, ou no caso da Groenlândia. Muito mais uma questão de negociação. O que é que Trump quer no Canal do Panamá exatamente? Privilégios para o seu comércio? Muito bem, essa é uma tática negociadora. O que ele quer exatamente na Groenlândia? Acesso a minérios, petróleo, e eventualmente uma rota, também fica claro que isso pode ser uma tática negociadora. Agora, o que fica escancarado, e aí não tem mais como você mentir, é que você tem aquela velha questão da extrema-direita dizendo que essa questão aí de aquecimento global não existe. Né? Que o aquecimento global é uma coisa aí da ala progressista. Quantas vezes a gente ouviu, inclusive no Brasil, integrantes ou ex-integrantes do ex-governo de Jair Bolsonaro dizendo que isso tudo não passava de uma criação dos comunistas e socialistas, etc. Bom, só que agora tem uma questão muito fundamental, que é o seguinte: se de fato Donald Trump está interessado pela Groenlândia, ele não está interessado pelo gelo da Groenlândia, né? Vamos combinar aqui. Ele sabe que existe um derretimento. Ele sabe que ali vai ser, já é, um ponto absolutamente estratégico para minérios, e aí minérios para a indústria da alta tecnologia, fontes de energia, claro, petróleo e gás, mas também com o derretimento, principalmente dos polos, uma rota, uma nova rota de comércio entre os Estados Unidos e a Ásia, o maior mercado do mundo. Aí fica aquela questão, né, Diego? Calma aí, mas você não disse que essa história de aquecimento global não existe? Como é que ela não existe? Se parte da tua aposta é justamente pelo fato de que você sabe que o derretimento vai acontecer principalmente nessa região do mundo. No fundo, o rei está nu, né, com essa história. Ele não diz isso, obviamente, né? Ele não, na coletiva de imprensa de ontem que eu acompanhei, não teve nenhuma referência ao fato de que o gelo na Groenlândia está derretendo. Não, ele só coloca como algo estratégico. E é verdade, ele tem razão, é estratégico. O que ele não conta para os seus apoiadores é por que é que virou tão estratégico assim. Sakamoto, o que Jamil, isso... Oi, Raquel, vai você antes então. Vai lá, claro. Jamil, Uhum. Jamil, ele nem tomou posse e eu já tô cansada, te confesso, da gente ter que tratar esses disparates com seriedade, porque, enfim, né, presidente dos Estados Unidos, então deve ser sério, né? E o que eu queria te perguntar é o seguinte: como é que você está sentindo a reação global a esse tipo de coisa? Porque quando ele fala em Groenlândia, ele está pisando no calcanhar da Europa com muita força. E ele está incomodando também os chineses. Quando ele fala aqui no Canal do Panamá, incomodou o Brasil, certamente. Ou como é que você está sentindo a reação dos demais líderes globais que realmente importam? Estão olhando e falando, deixa esse louco falar, ou estão
realmente tentando tomar alguma medida? Raquel, excelente pergunta, porque de fato há uma enorme preocupação em relação ao que pode ser o governo Trump. Como você disse, ele nem assumiu ainda e nós já estamos cansados das suas redes sociais, de como ele domina a comunicação, essa é a verdade, né, com esses disparates, mas também com ameaças, como ele vem dominando já o noticiário e o debate público. E aí você vê alguns governos europeus, isso foi muito curioso, que assim que Donald Trump venceu a eleição, não, vamos trabalhar juntos, vamos reiniciar a relação aqui, de repente agora vivendo uma situação de extremo incômodo. O incômodo não é apenas com a Groenlândia, no caso da Europa, é, por exemplo, com Elon Musk amanhã promovendo nas suas redes sociais, você estava falando aqui de redes sociais, um debate, como ele fez com Trump no X, antes da eleição nos Estados Unidos, com a líder do partido de extrema-direita da Alemanha. Isso, claro, há poucas semanas da eleição na Alemanha. E aí, os europeus dizendo, calma aí, vocês vão também querer influenciar a eleição, as eleições europeias, na maior economia europeia, no caso a Alemanha? Sim, é isso mesmo que está acontecendo. Então, de fato, o que existe é um abalo muito grande. Eu conversava hoje com o embaixador na ONU, que todo mundo é absolutamente preocupado com o que pode ser um governo Trump em relação a todas as estratégias até agora montadas. Só para você ter uma ideia, Raquel, isso não é um segredo, ele já enviou o seu diplomata, basicamente chefe, para o Oriente Médio, para falar, obviamente, com o governo de Israel e, claro, com os governos da região em relação ao Hamas. Então, o governo não começou, mas de fato já começou, porque os abalos já começaram. Agora, a grande preocupação que é o dia 20 de janeiro, o Diego estava falando aí, o dia da posse, né? Quantas decisões executivas vão ser anunciadas nesse dia? O que exatamente vem pela frente? Tarifas contra outros países? Será que essas tarifas vão imediatamente ser anunciadas ou elas vão ser instrumentos de negociação? O que ele fez, por exemplo, com o Canadá é uma mistura, né, Raquel? E perdão, só por me estender nisso aqui, Diego, você estava falando do Canal do Panamá ou da Europa, mas ele está falando com outro país do G7, no caso o Canadá, né? Ele não está falando apenas com um país centro-americano que ele pode ter algum tipo de arrogância. O Canadá, ele também tem essa arrogância, e olha só a frase que ele utilizou. Ele disse o seguinte na coletiva de ontem, que ele foi falar com o Wayne Gretzky. O Wayne Gretzky é o Pelé do hockey, né, sobre gelo, se a gente for colocar aqui na perspectiva. O Wayne Gretzky foi um jogador canadense, é uma lenda, etc. Muito bem. E ele foi falar, olha, Wayne, você tem a possibilidade de ser primeiro-ministro. Por que você não assume essa função de primeiro-ministro do Canadá? E segundo o Trump, o Wayne teria respondido para ele, mas calma aí, primeiro-ministro ou governador? Governador do quê? Obviamente de um estado americano, né? Ou seja, dizendo, será que o Canadá é de fato um estado americano ou um país soberano? Claro, o que ele faz com isso é tocar na ferida de vários aspectos fundamentais da política externa hoje, da política internacional hoje, e que, obviamente, deixa muita gente muito irritada. A diferença, Raquel, só para concluir aqui, é que em 2016, naquele momento, 2016, ele ganha a eleição e assume em 2017, o mundo não sabia o que esperar. Dessa vez, o mundo sabe o que esperar. Não vai dar para dizer, puxa, não sabíamos que ele era assim. Né? Não dá mais para dizer isso. Aqui nos Estados Unidos, e nos próximos dias eu vou inclusive detalhar tudo isso, existe uma preparação da sociedade americana em relação ao que pode vir pela frente. Agora, e o mundo? O mundo está preparado? Ou mais uma vez nós vamos dizer, puxa, não sabia que era tudo isso?